Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. Hoje o episódio número 12, que é a continuação do episódio número 11, onde eu, o Emerson Celtic e o Rafael conversamos sobre vídeo, sobre como produzir vídeos com DSLRs. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte e acredito que vocês gostaram. Do contrário, vocês não estariam escutando a continuação. Portanto, fico feliz que vocês estão aqui e espero que essa segunda parte seja tão interessante quanto a primeira parte. Por outro lado, se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, bem, essa é a segunda parte do episódio número 11. É a continuação. Por favor, volte lá ao episódio número 11 e escute a primeira parte, porque eu acredito que vai fazer muito mais sentido esse episódio aqui. Dito tudo isso, vamos ao que interessa. Isso aí, não vão embora. Certo. E aproveitando o gancho aqui, já que tu falou em... Só uma coisinha, Nena. Fala. Eu queria colocar no recente trabalho da faculdade, teve um grupo lá que fez um documentáriozinho, né? E filmou com uma DSLR, eu não sei qual que era o modelo, só que eles deixaram o foco no automático. E a lente não era boa, assim. Bom, você não conhece, né, Neno? Mas a Canon tem uma série de lentes F que são bem fraquinhas, assim, sabe? E que o foco é meio lento e muito hesitante. Então o que acontecia era o seguinte, era um cara dando um depoimento, toda hora que o cara se mexia, ela fazia o foco novamente. Só que até ela focar, fazia um barulho que acabava atrapalhando o entendimento do que o cara falava. Que além de ficar filmando o tempo todo, focando o tempo todo, e esse áudio passava pro vídeo, né? Ah, eu E, sei exatamente. Fica aquele... né? zzz, zzz, zzz. Exato. Então imagina, chegava uma hora que não dava mais para aguentar, porque o cara ficava se mexendo lá na frente, né, falando, se gesticulando, e aquela lente lá o tempo todo, né? Então uma dica de ouro aí que o Emerson já passou logo no início é deixar no manual, né? Aham. Rafael, Perfeito. acontece assim, deixa eu entrar um pouco nesse assunto. Mesmo as câmeras DSLR, você tem um pouco desse problema. As lentes da Canon, geralmente, a ultrasonic, né, que tem um motor rápido, ela tem diferença para outra série que não tem. Mas, porém, mesmo em automático como em manual, o barulho continua. Se a pessoa se movimenta muito e e você não tem muita profundidade de campo, você tem que estar sempre mudando o foco. Só que assim, o barulho continua manual ou automático, você vai ter que. Esse é o barulho que a lente faz e o microfone da lente, da câmera, o microfone da câmera, ele capta tudo isso. Se estivesse usando um microfone externo, teria esse problema? Não, né? No microfone externo não, mas no microfone interno da câmera, você tem esse barulho mesmo em modo manual. Então é uma outra coisa, uma outra limitação da DSLR. Que tu poderia solver esse problema, então, fazendo aquilo que tu tinha falado lá no começo, né? Colocando uma abertura menor, que tu vai ter uma maior profundidade de campo e deixando o foco parado, travado, né? Foco fixo, né? Ah, Geralmente você faz uma marcação, né? Tem uma boa pré-produção, é importante. Você faz uma marcação, olha, daqui 1 metro para frente, 1 metro para trás, eu tenho foco. só para tipo, para as pessoas entenderem quão importante é o foco quando se está fazendo o vídeo, tanto para fotografia também, que geralmente quando a gente vê aqueles filmes que eles mostram, tipo, making of, tu olha assim, tem um cara segurando a câmera, mas tem uns três caras em volta, tipo, mexendo na câmera também. Tipo, um cara tá ali trabalhando só pra mexer no foco, né? Não é o mesmo cara que tá filmando, é o mesmo cara que tá fazendo foco. Tem um cara especial só pra mexer no foco da câmera. E um outro É, cara pra olhar a fotografia, né? isso mesmo. É que assim, geralmente um é o diretor de fotografia, um é o cinegrafista e o outro é o foquista. Inclusive, eu coloquei aqui que eu vou falar depois, quando eu estiver falando sobre equipamento, que tem algumas coisas para auxiliar na hora do foco, de fazer o foco em uma DSLR, né? Tem o follow focus, né? E no caso da DSLR, é uma câmera que você tem acesso ao foco da lente. Porém, você usa esses acessórios, no caso do follow focus, e é ideal você trabalhar como foquista, porque você tem um roteiro de planos na câmera. E o foquista tem um roteiro de marcação
e o diretor de fotografia, ele tem tudo isso e mais a questão da direção de iluminação. Então, cada um fica encarregado de fazer uma parte, né? Uma fatia, cada um faz uma fatia do bolo, né? Já no caso do foco, tem que se ter muito cuidado com a questão da vibração. Se você fizer direto na lente, essa vibração que você passa para a lente acaba interferindo no seu vídeo. Por isso que se usa um acessório adicional, né? Que é o Follow Focus. E existe algum acessório que dê para acoplar no computador, por exemplo, e mexer no focus da câmera pelo computador? Existe alguns equipamentos que são voltados para foco e zoom em lentes, que você trabalha com controle remoto. Isso existe. Tranquilo. Então, seguindo aqui e mudando um pouco de assunto. Por exemplo, quando eu vou fotografar um casamento, eu costumo pensar nele como se fosse uma história, certo? E eu vou contar essa história. Então, eu penso numa introdução, penso no conteúdo e na finalização. Quando tu vai fazer um vídeo, quando tu vai gravar algum evento, alguma coisa, como que tu costuma agir? Tu costuma pensar nisso? Experiência própria, né? Por ter conhecido um pouco do cinema, né? Ter estudado um pouco, uma coisa que eu sempre faço é um roteiro do que eu vou fazer, né? Tem um cronograma geral, tem um roteiro, tem tudo anotado, horário, início de gravação, eu faço um roteiro de tudo, assim, um roteiro da pré-produção, um roteiro da produção e um roteiro da pós-produção. E antes de eu iniciar um trabalho, eu visito o local. Se eu não tiver condição de ir até o local, eu peço que as pessoas me mandem imagens do local, fotografias, né, vídeos, para mim ter um parâmetro geral de como vai ser meu trabalho, né? E uma outra coisa que é muito importante é o pré-light, né? Chego sempre antes do início, quando só não tem ninguém ainda, né? Faço toda uma captura de imagem, toda a iluminação, se for preciso montar uma iluminação, faço toda a captura de imagem. Estou sempre com o notebook, descarrego o notebook e confiro a prévia do resultado, né? Para mim saber se tem que dar mais um ajuste ou não, né? Então tem tudo isso: a pré-produção, o pré-light, a produção e a pós-produção. Mas a pré-produção é 50% do seu trabalho, né? Do resultado do seu trabalho. É a mesma coisa relacionada à foto. Sempre é bom chegar antes e para não ter nenhuma surpresa desagradável, né, na hora de estiver trabalhando. E outra coisa, eu quando eu fotografo, tá, se eu vou fazer um evento, por exemplo, eu costumo descartar em torno de talvez 30% das imagens que eu faço, assim, eu salvo um 60%. 60%, uns 60% das imagens são aproveitáveis, os outros 30% eu simplesmente deleto, que é lixo. E como é que funciona com relação a filme? Tu costuma deletar muito do que tu faz ou tu aproveita 100%? Na verdade, assim, 100% é praticamente quase que impossível de se aproveitar, né? É difícil relacionar uma porcentagem assim, do seu material quando você trabalha em vários segmentos de fotografia e vídeo, né? No meu caso, quando eu estou trabalhando dentro de um estúdio, eu tenho opção e eu tenho tempo, né? Eu tenho a opção de repetir as cenas várias vezes. Geralmente eu repito 4 vezes as cenas. Eu tenho a opção de repetir as cenas várias vezes. 4 vezes, mas tu faz isso propositalmente? Mesmo, se tu te agradou a primeira, não, vamos gravar de novo. Geralmente se repete 4 vezes porque, como são imagens que sempre tem um crop, sempre tem o quadro muda, você grava 4 vezes e eu utilizo as melhores partes dessas 4 cenas com quadros diferentes, entendeu? Por eu ter uma boa resolução de imagem, por eu ter uma possibilidade de cropar essa imagem de plano médio para plano para um close, para um close-up, eu consigo fazer isso bem com as imagens, né? Eu não perco, se eu tiver um plano geral para um close-up, eu perco resolução, mas de um plano médio até um close, um close-up, eu consigo ainda manter uma boa resolução de imagem. Então, essas 4 cenas, mesmo que a primeira role 100%, eu faço as outras, né? Eu faço as outras gravações para que eu tenha crops diferentes, entendeu? E às vezes, quando você está num set de filmagem, você está naquela adrenalina, está naquela empolgação,
rolou a primeira cena, você fala, beleza, vamos para a segunda cena. Mas às vezes ficou algum detalhe que você não reparou naquele momento por empolgação. E mesmo que você que não seja tanta empolgação, mas você fala, putz, meu, tá ótimo, só essa já rolou. Mas às vezes ficou algum detalhe que você não teve muito tempo de analisar o resultado. Então se grava 4 vezes, aí sim você vai analisar bem para ter certeza, não, realmente eu acertei, a primeira estava boa. Né? É mais por uma questão Segurança, né? de segurança, é uma questão da equipe também, tá confiante que foi mesmo a primeira cena, né? Sabe que tem alguns diretores de cinema que eles gravam até umas 50 vezes a mesma cena, né? Grava. Stanley Kubrick, por exemplo, ele gravava várias vezes, mas não era nem por segurança ou por ter certeza que saiu do jeito que ele queria, mas ele confiava muitas vezes no acaso. Por exemplo, se ele vai gravar o Tom Cruise correndo pela rua, sabe? Ele confia que não, talvez alguma coisa aconteça que não esteja esperado, tipo uma lata caia e ele tenha que pular por cima da lata, sabe? Que vai ter um plus, um algo a mais e vai ser, não, aquela ali é a cena. O que acontece é assim, se tratando de uma grande produção, cinema, novela, os caras fazem muitos ensaios, né? Fazem muitos ensaios, até você dar o rec, você fazem muitos ensaios. E você tem tempo para gravar 30 vezes, 20 vezes uma cena, pode, tanto pelo lance do acaso, né? Tanto pelo lance de você sugar do ator, né? Da equipe. O cara aqueceu, né? O cara ele achou o time daquela cena. Então, assim, existe isso. Só que, assim, tudo, essa questão da descartar a imagem ou não, no caso de um cara que trabalha independente, que sou eu preciso pensar na pré-produção. Se eu tenho uma boa iluminação, se eu tenho uma boa equipe, eu vou descartar muito poucas imagens. Se o segmento é mais voltado para o cinema, eu vou descartar poucas imagens, né? Por mais uma questão de tempo, né? De estar rodando, que eu estou rodando isso, e tempo da equipe. Só que no caso, se for um segmento fotojornalismo, eu estou com a minha câmera, um veículo de comunicação me liga, olha, aí perto do seu bairro está acontecendo isso, isso e isso, e eu preciso captar a imagem, você é a pessoa mais perto. Pega a sua câmera e vai lá fazer o registro, entendeu? Aí eu tô meio que no acaso, entendeu? Já vou sair de casa, abriu a porta, já vou estar com o REC ligado, já vou estar captando tudo. Então, assim, aí nesse caso, eu vou descartar muito a imagem. Os caras vão veicular 30 segundos de imagem, 1 minuto de imagem no máximo. Aí eu vou descartar muito a imagem, porque eu vou estar filmando direto, né? Um acontecimento direto, se for um acidente, né? Então eu vou estar filmando muita coisa e vai ser descartado muito mais de 50% das imagens, né? Então eu acho que a questão de aproveitar e descartar a imagem e repetir cenas está muito ligado ao segmento que você está envolvido, sim, né? No caso do cinema, se descarta um cinema de produção independente, descarta muito pouco. E no caso de uma grande produção, você pode descartar muita coisa, né? Porque você vai ficar gravando aí 5, 6 meses um filme para tirar 1 hora de filme, né? Então é praticamente isso. Joia. E tu estava falando agora, eu pensei em uma coisa aqui. Quando a gente vai fazer fotografia, muitas vezes a gente não tem autorização para fotografar em alguns lugares. Sofre mesmo problema com vídeo. Tu costuma pegar autorização, tu vai lá, filma e se reclamarem, tu pede desculpa e deu. O que acontece assim, no começo eu vim para o Brasil com a mentalidade de fotografia e cinema e cheguei aqui e tive que adaptar isso, né? Aí fora eu acho que até podia falar um pouco de como é fotografar na rua, filmar na rua, aí depois eu entraria e falaria aqui do Brasil. O que você acha? Pode ser. Não, na verdade, assim, ó. Isso é uma coisa que eu e o Rafael a gente já conversou bastante, inclusive. E até tu mesmo notou, bem no começo do episódio, que tu falou. No Brasil as pessoas têm uma mentalidade diferente que na Suíça, aqui nos Estados Unidos, ou eu acredito que a maior parte dos países de primeiro mundo, todo mundo tem uma DSLR. Tu vai no supermercado na esquina e tem DSLR para vender, sabe? Não é uma coisa que tu fique olhando, sabe? Tipo, não chama a atenção de ninguém. Enquanto no Brasil, as pessoas ainda estão muito, quem tem uma DSLR é porque é profissional, sabe?
as pessoas nem sabem qual a diferença de uma câmera profissional para uma câmera que não é profissional. Então tu sofre esse tipo de problema. Tu pode ter a câmera mais básica que for e as pessoas não vão deixar tu tirar foto, porque é como se tu estivesse fazendo um trabalho profissional, tu fosse ganhar dinheiro com aquilo, então tu precisa de uma autorização. E não é, só tem uma DSLR. Uma outra coisa que eu queria saber é o seguinte, se notam que você está filmando com uma DSLR, né? Porque também não é comum ver pessoas filmando, né, com uma câmera fotográfica, né? Vamos dizer assim. Nota-se essa diferença? Como é que isso acontece na rua? O que acontece é o seguinte, aqui no Brasil, a lei ela fala que locais públicos você precisa ter uma autorização para fotografar e para filmar, né? Se você está na Não, só um rua, pouquinho. Lugares públicos tu precisa ter autorização ou tu não precisa? locais públicos que eu falo são locais que são administrados por uma secretaria, são administrados pelo governo. Um parque, ele é administrado por uma secretaria, ele é administrado por uma prefeitura, por um governo, né? No caso, na rua, é público também, você pode estar na rua. Só que a rua, ela não é administrada. É um local que não existe essas limitações. Se eu for na Avenida Paulista, eu posso fotografar, né? Eu posso filmar na Avenida Paulista, mas se eu for no Ibirapuera, eu não posso, porque já é um local que ele tem uma administração e é um local que ele é patrimônio do município, no caso, né? Então, se eu for filmar no Ibirapuera, se eu filmar no Parque Vila Lobos, se eu fotografar, eu preciso ter autorização para fazer esse trabalho. Quando eu chego com uma câmera pequenininha, uma câmerazinha compactazinha, ou com celular, eu posso estar filmando, fotografando, porque a questão dos funcionários daquele local, por uma comunicação mal feita entre a administração, as pessoas que fazem essa segurança, eles entendem que você é turista, que você é um morador ou morador local e que está fazendo só umas fotinhas de passeio e que isso não vai ser comercializado porque o equipamento que você está usando é um equipamento que é praticamente impossível você estar fazendo um comércio dessas imagens pela resolução, pela forma que esse material é captado. Quando você está com uma DSLR, eles já subentendem que você está fazendo algum tipo de trabalho ou que você vai estar usando essas imagens para um portfólio, vai estar vinculando essas imagens na internet, ou vai estar vendendo essas imagens para um banco de imagens, e que já é visto mais como trabalho, porque o seu equipamento é visto como equipamento profissional. Aí existe essa separação, né? Câmera compacta, mesmo estando na mão de um profissional, é uma coisa que é material de uso caseiro. Uma câmera DSLR, que eles não sabem se o cara ali é profissional ou não, é um material que vai ser vendido, um material que vai ser comercializado. Então é cobrado um valor. Eu geralmente quando eu faço esse tipo de trabalho, geralmente é comercial. Eu estou vendendo o trabalho, estou com alguma modelo, no caso, captando imagem. Mas o que eu faço? Eu entro em contato com a administração do parque, com a administração do local, explico tudo sobre o trabalho, a questão financeira, eu apresento uma cópia do contrato que fiz com essa pessoa e peço autorização para estar trabalhando ali. Nunca tive problema, não. Sempre tenho autorização para fazer meus trabalhos no Ibirapuera, Parque Vila Lobos, Parque da Aclimação, que são geralmente os parques que eu faço foto, e nunca tive problema. Mas é questão do contato com a administração, a questão do contato com as pessoas certas, né? Fazer a coisa bonitinha mesmo, certinha, né? E geralmente, assim, no Parque do Ibirapuera, eles cobram R$ 5.000 para você estar podendo estar captando imagens lá do parque, né? O Parque Vila Lobos, R$ 2.000 ou R$ 3.000. Mas tudo é questão de você ter uma boa conversa, explicar o trabalho, falar sobre o job, falar sobre valores, né? Explicar o que está no seu contrato e tal. Explicar que você está vinculando o nome do parque. O nome do parque vai estar nos créditos da sua foto, o nome do parque vai estar nos créditos do seu vídeo. Você vai colocar um agradecimento ao parque no seu vídeo, vai estar lá agradecimento, apoio do parque. Você vai estar linkando o parque com o seu trabalho, divulgando o nome do parque, que é importante. Você vai estar mostrando como eu faço um trabalho. Eu faço trabalhos aqui no Brasil, mas
eu vinculo alguns trabalhos fora do Brasil, eu vou estar eu deixo transparecendo que o nome do parque aqui no Brasil está sendo visto lá fora com bons olhos, que o meu trabalho também tem uma qualidade e geralmente eu mostro o trabalho para as pessoas, para o responsável do parque antes de eu publicar. Olha, eu vou lá um dia, eu mostro, olha aqui o trabalho, como é que ficou. Geralmente eu imprimo 5 a 10 fotos do meu trabalho que eu fiz, levo no parque, eu mando pelo correio para o parque, para eles terem esse material. Então, acho que assim, é uma questão de conversar, uma questão de que fique boa para os dois lados, né? Então, assim, esses parques que eu faço foto, eles recebem minhas fotos, né? E recebem meu material, e eu estou sempre credenciando o parque. Os links dos álbuns, eles recebem, eles estão vendo onde está sendo usada a imagem e tal. Eu acho que é isso, assim. Tem que ser pago, tem que ter autorização, mas é tudo negociável, né? Estamos no Brasil. É, isso aí. Então tá, mas tem alguma pergunta relacionada a isso, Rafael? Não, não, achei até muito legal de ter falado isso, porque também mostra uma postura profissional do profissional. Eu fiz uma oficina de fotografia de teatro recentemente. O oficineiro, ele falou mais de postura ética do que de fotografia em si, né? Por causa dessas coisas mesmo, né? Imagina só, o Emerson tem um trabalho, né? E ele vai sempre em parques, vai sempre precisa dessas locações. Então, se ele tivesse uma postura de chegar lá, querer fazer na surdina, tal, uma hora isso ia acabar aparecendo, ia queimar ele, né, Emerson? Já iam te conhecer assim logo de cara, né? É, mas pelo contrário, né? Tu ainda tá fazendo um papel de parceria com as pessoas do lugar, né? Tu tá tanto Exato, tu divulgando o trabalho deles, quanto de repente eles vão gostar do teu trabalho e vão divulgar o teu. É, exato. Gente, por essa postura ética, né? É que uma coisa que tem acontecido, assim, que eu conheço muito fotógrafo saindo de escola, né? Uma galera que comprou câmera e já está saindo para fotografar, é o lance que é a falta de experiência, entendeu? Quando você chega num parque desses, geralmente os caras já embaçam na hora. "Ah, meu, que câmera é essa? Não pode e tal, não sei o quê." Já faz aquele terror e o cara que é iniciante não tem, né? Ele já fala, pô, meu, vou voltar para casa, entendeu? Acontece muito disso, do terror que os caras fazem, né, com a galera que chega com câmera, e às vezes não dão a opção da pessoa ir na administração pedir autorização, às vezes já quer pôr a mão na câmera, já quer arrumar confusão e tal. O que é legal é assim, é a galera se informar bem, né? As escolas de fotografia, né? Os professores estão passando isso para os alunos, né? Como funciona toda essa parte ética, igual o Rafael falou. E tem o lance também da galera parar de fazer escondido, entendeu? Porque geralmente os caras eles pegam no pé porque muita gente hoje foi barrada, mas não procurou saber alternativas de tornar legal aquela seu vídeo, aquela sua foto, e leva a câmera escondida e começa a fazer uns cliques escondidos, vê a segurança esconde e tal. Uma hora os caras pegam, né? É complicado porque muita gente hoje faz esses trabalhos escondidos. Ah, de autorização, é burocracia e tal. Então, assim, o profissional tem que passar por essa burocracia mesmo, tem que perder esse tempo, né? Porque você não pode levar um cliente no Parque do Ibirapuera e simplesmente falar, meu, não vai dar para, vamos voltar para casa, né? Então, assim, é interessante que isso seja uma coisa mais popular entre os fotógrafos, estudantes de fotografias, né? Não, e às vezes as pessoas ficam com medo de pedir autorização, coisa assim, vai lá e pede na cara dura, sabe? O máximo que tu vai levar é um não. Mas pelo menos também não vai estar fazendo nada errado, né? Com certeza. Pode ser multado. É. Bom, então eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o beabá também, né? De vídeo, porque tem muitas pessoas como eu que não sabem quase nada. Então eu vou te fazer algumas perguntas, Emerson, que talvez podem parecer meio mal formuladas, porque para ti é coisa tão básica que não faz nem sentido perguntar, mas que para muita gente é importante. Vamos lá. Qual é a diferença de HD para Full HD? O que é HD? HD é High e Full HD é Full High Definition, né? E qual é a diferença de um vídeo que não seja em HD para um vídeo que é em HD? Então, HD é uma tecnologia que está mais ligada para TV, né? TV de alta definição. E o Full HD é uma alta definição total, né?
que já está mais ligado ao lance do cinema, né? Então, o que acontece assim, o HD, é uma resolução, né, que você usa 1280 por 720, né? Já o Full HD é 1920 por 1080. Quase o dobro, né? É muita diferença. O HD, você usa 720p, que são 720 pontos, 720 linhas progressivas, né, no vídeo. E no caso do Full HD, você usa 1080i, 1080 linhas progressivas, 1080 pontos, né? E então existe essa diferença, né? A resolução é muito maior e os pontos, né, e você tem mais pontos de definição de imagem, né? Essa é a diferença. O tamanho modifica muito, né? Um arquivo em HD é um arquivo bem menor do que um arquivo Full HD. E me diz outra coisa. Qual a diferença de eu gravar em um formato menor, tá? Por exemplo, eu não vou gravar em Full HD, eu vou gravar em HD. Só que quando eu for colocar no YouTube, por exemplo, eu vou diminuir esse arquivo. Vai fazer alguma diferença eu ter gravado em HD ou Full HD? Já que eu vou ter que comprimir esse arquivo depois, de qualquer forma. O que acontece assim, o recomendado é você fazer um arquivo com uma resolução alta. Só que assim, quando você grava um vídeo em HD, você pode diminuir ele, você pode trabalhar ele depois no formato que você quiser, o tamanho, você pode passar ele para 720 por 480, para 1280 por 720 e tal, e você vai ter um vídeo de boa qualidade, porque você tá só comprimindo uma imagem que é de alta resolução. Só que se você faz uma opção, às vezes, por cartão, espaço de cartão de memória, espaço de HD, né, o processamento do seu computador, ou o seu programa de edição trava quando o arquivo é muito grande, ou se você precisa, ou se você simplesmente falar, eu vou postar em 720, eu vou gravar em 720, configura a sua câmera para 720. É que geralmente assim, a gente pensa em um trabalho vai dar muito resultado, né? Então, com certeza, alguém vai pedir esse vídeo para você depois em alta resolução. Então, é melhor que o arquivo bruto mesmo já seja em alta resolução. Perfeito. Você pode pegar você pode usar um conversor de imagem, né? Você pode pegar aquele arquivo de 1920 por 1080 e converter ele para 1280 e editar em 1280 e mandar para o YouTube, entendeu? Mas o seu bruto tem que ser em alta. Perfeito. E com relação. Uma perguntinha. Fala. Então, é sobre a quantidade de frames por segundo. Então, eu já vi. Aliás, a minha câmera compacta faz com 30, a 60D também chega a fazer com 30 em Full HD. Qual que é a diferença disso outra para 60 ou 120? A linguagem hoje que a galera tá usando, principalmente a Rede Globo aí nas novelas, nos seriados, é 24p, porque o número de frames é praticamente idêntico àquilo que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia e o que a visão humana é capaz mesmo de enxergar. Então ficou a imagem mais leve, entendeu? O processamento da imagem para a gente, na nossa mente, fica mais leve, fica mais bem natural. O que acontece assim, quando você trabalha com cinema e você tem uma proposta de ter slow motion, tem uma proposta de usar muitos efeitos no vídeo, você vai trabalhar com mais frames por segundo, porque você vai poder, no seu pós-processamento, você tem mais possibilidades de usar técnicas, de usar recursos, efeitos, filtros dessas imagens que você não vai perder em qualidade, entendeu? Então tá mais voltado a isso, né? Geralmente o básico é o 24 mesmo. Algumas pessoas gravam em 30, alguns filmes são gravados em 30, mas a maioria é 60, 120 mesmo, porque você tem essa possibilidade no pós-processamento você ter uma quantidade maior de frames para você trabalhar essa imagem, né? Perfeito. E tu tem alguma sugestão de software de edição para quem esteja começando, tem algum interesse? Que não seja tão, sim, para quem está começando, mas que não seja tão básico quanto o Windows Movie Maker, por exemplo. Cara, eu uso plataforma Mac, né? Tu deve usar o Final Cut, então. Uso Final Cut, né? Que é um programa que eu indico para a galera. O pessoal que está usando o Windows, eu indico
eu indico que use o Adobe Premiere, né? Certo. É uma plataforma profissional. Que sugestão tu daria para quem está querendo se inserir no mercado, querendo trabalhar com vídeo? Então, o que eu dou é o seguinte: buscar, assim, sempre conhecimento, né? Estudar bastante, ler bastante. Quem gosta de foto, se espelhar, né? Buscar uma referência de um grande fotógrafo, de um grande nome da fotografia, né? Para você ter uma base, né, de comparação do seu material com desses outros fotógrafos, desses outros profissionais. Pesquisar sobre o seu equipamento, ler bastante o manual, entender bem o seu equipamento, saber o que você pode fazer na pré-produção para melhorar na hora da captura dessa imagem. E é isso, dedicação, força de vontade e busca do conhecimento, entendeu? Todo mundo tem capacidade, ser honesto com o cliente, é isso. E se esperar nos grandes nomes aí. Perfeito. Tá aí ainda, Rafael? Eu tô. Pô, tá quietinho. Então tá, vamos para a última parte agora então, que eu tenho algumas sugestões de equipamento aqui, que é algumas coisas que eu acho que é importante para toda pessoa que for trabalhar com vídeo. Como é que se fala? Cinegrafista? Não. Cinemato. Qual é a palavra? Cineasta, né? Cineasta é quem faz cinema, né? É. Bom, vamos Você lá. quer falar com um operador de câmera, um cinegrafista? É, cinegrafista, eu acho, né? Quem vai filmar. Então, daí é que eu acho que é imprescindível, assim, todos terem ah, um tripé. Eu acho que o cara tem que ter um bom tripé, né? Você está falando mais no caso do videomaker, né? Um cara que trabalha Videomaker, isso aí, videomaker. com SLR, né? É, eu acho que um bom tripé é indispensável. Um outro item aqui que eu coloquei que eu acho que é imprescindível também, um microfone externo, né? Como a gente já comentou, o microfone das câmeras deixa muito a desejar, então tem que ter um microfone externo. Eu vou deixar alguns links, tá, disso tudo que eu tô falando no final do post aqui. Eu acho interessante também, hoje em dia, a opção da gente poder trabalhar com LED. Antigamente precisava um cara específico só para carregar uma lâmpada, né? E era uma lâmpada quente pra caramba, todo mundo que ficava perto da lâmpada se queimava. E hoje em dia não, é mais simples. Tu costuma trabalhar com LED, Emerson? Costumo trabalhar com LED, sim. Mas já é o LED de luz fria, né? Não é aquele antigão, não. Perfeito, eu vou deixar um linkzinho aqui. E é barato também, né? Isso é que eu acho interessante. Vamos ver, outra coisa que eu coloquei aqui é um Viewfinder, que é para ti não ter que ficar olhando no viewfinder da câmera, né? Então é como se fosse um monitor que tu acopla atrás da tua DSLR, que eu acredito que ajuda bastante na hora de filmar. Eu vou passar o link aqui para vocês darem uma olhada no que eu tô falando. Dá uma olhadinha aí. Pegaram aí vocês dois? Tô abrindo aqui. Tu costuma utilizar o Viewfinder, Emerson? Eu costumo usar o viewfinder da câmera e, na maioria das vezes, eu uso um monitor de referência. É. Eu acho que isso é bem usado também para quem trabalha com vídeo. Outro item que eu coloquei aqui é um shoulder rig, que é para situações que não se pode usar tripé e que tem que fazer cenas em movimento, que a gente tem uma estabilidade bem maior com a câmera. Eu vou passar o link aqui para vocês também, só um pouquinho. Ah, alguém tá comendo aí. Barulho do prato. Rafael, Ah, é o Rafael. Rafael sempre com essas interferências externas, né, Rafael? Tô com fome, né? Pegaram o link aí? sim. Beleza, já tem aqui. Tem esse outro monitor de LCD também que eu acho bem interessante, que tu não precisa nem ficar com ele conectado à câmera. Se tu tá fazendo uma cena que tu não tem ângulo para ficar atrás, por exemplo, para ficar cuidando do monitor, tu coloca a câmera, vamos dizer, encostada à parede, e aí tu tem como ver o ponto de vista da câmera através desse monitor de LCD. Eu acho bem bacana também. É meio salgado o preço, mas para quem tem dinheiro sobrando que nem o Rafael, né, Rafael? Ah, claro, né? Tem aquele aparatozinho para controlar o Focus também que eu tinha falado para vocês. Isso aqui já não é tão caro. Follow Focus. Isso aí, que é bem interessante, ajuda muito, muito na hora de fazer o foco. Olha só, aí tem esse Dolly Slider também, que ele faz a câmera correr por um trilho e faz uns efeitos bem bacanas que a gente está acostumado a ver no cinema, que é para não dar o movimento da pessoa caminhando, aí a câmera vai deslizando por um trilho. Eu acho bem bacana também de fazer isso. Quer dizer, de fazer isso, de ter esse equipamento, se tu tá querendo trabalhar com isso e produzir um vídeo de alta qualidade, né? É o Dolly, né?
É isso aí. Interessante de tudo isso é olhar os valores, né? Tipo, não é para qualquer um, tu tem que ter certeza do que está fazendo, né, para inserir nesse mercado, porque é tudo muito caro, né? É, Equipamento para vídeo é caríssimo, cara. E a gente nem tá falando do que é top de linha aqui, né? não, Ah, dá pra entender, né? Porque pra comprar uma Mark II porque é mais barato, então é porque é caro mesmo, né? É mesmo. é verdade. Então tá, pessoal, vocês têm mais alguma coisa para comentar? Não, só tenho a agradecer aqui, ó. Foi ótimo esse post, muito bom participar. Falamos de vídeo e ainda de quebra falamos um pouco sobre lente, né? É claro que a lente vai ter um post especial, mas hoje deu uma boa conversa sobre isso também. Foi eu que era completamente leigo sobre vídeo. Fiquei mais curioso agora para fazer mais alguns. Emerson, tá aí ainda? Ô, E é isso. Espero que todos tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau. Brigadão, galera. Tchau, tchau. E chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham aprendido bastante, que todos tenham gostado e que tenha valido a pena esses 30 e poucos minutos nos escutando. Peço desculpas pela qualidade do som, que em alguns momentos acredito que deixou a desejar, nós estávamos com problema no Skype, mas enfim, eu optei por colocar assim mesmo. E nesse intervalo de tempo entre a gravação e a edição do episódio, eu achei alguns links que talvez possam ser bem interessantes para quem está interessado em vídeo. E eu vou colocar aqui para vocês também no post. Um deles é o site Primeiro Filme. O que eu achei interessante aqui é uma lista de livros que eles recomendam para quem está interessado em produzir um vídeo. Tem uma lista bem extensa, mas que eu acho que vai ser de grande ajuda para quem está procurando material para saber a respeito. Outro link aqui do site que eu achei bem interessante também é um apanhado de vários sites que eles recomendam. Entre eles, fóruns, revistas de cinema, guias e links para festivais, concursos e editais. Outro site legal também é uma espécie de videocast e eles ensinam só sobre produção de vídeo. Dão dicas sobre microfones, equipamentos, técnicas de edição, técnicas de filmagem, etc. Eu acho bem interessante. O único problema, para quem não tem domínio sobre inglês, é que não tem legenda e é em inglês. Mas também é fácil de entender, eu acho que não é complicado não. Se fizer um esforçozinho com um inglesinho básico, já dá para pegar bastante informação daqui. Vou deixar o link para vocês também. E agora vamos à parte que vocês, ouvintes, têm voz ativa aqui. Eu vou ler 2 e-mails que eu recebi. Um deles é do Everson Vargas da Luz. Ele escreve assim: Bom dia, pessoal. O podcast está muito legal. Gostaria de fazer uma sugestão para o final deste ano. Tendo em vista o Natal, poderiam fazer um episódio sobre fotos para as datas festivas? Olha, é uma ideia. Por que não? Talvez. E ele continua assim: e outros sobre as melhores pocket câmeras. E aí ele dá um link que fala bastante sobre várias cybershots. Olha, Everson, eu não entendo muito de câmeras compactas, mas eu acredito que esse link que tu me enviou já é bem completo. Então eu vou deixar o link aqui para que todos possam dar uma olhada também, ok? E aí, ele continua assim: uma outra dica, eu assinei o podcast no meu software de podcast do Android, mas tive que descobrir o feed. Recomendo divulgar o endereço no site. Isso vai facilitar para quem usa algo diferente do iTunes. Ótima sugestão, Everton. Bem lembrado. E o que eu fiz para ajudar as pessoas que não usam o iTunes, eu coloquei lá em contato. Se vocês forem lá no blog, tem uma opção lá do lado de Home, do lado de episódios, Contato, que inclusive é o mesmo lugar onde eu deixo o endereço do iTunes, do nosso Twitter e do Facebook. Aí embaixo eu deixei o endereço de feed lá, que é www.sanguessuarifoto.com/rss, ok? E também tem um e-mail do Geraldo Júnior. Ele escreve assim:
Fala, Neno! Queria deixar os meus votos de parabéns pela iniciativa do site e os podcasts. Estou adorando bate-papos sobre fotografia. Como um leitor já mencionou a vocês, é difícil encontrar bons materiais em áudio português sobre o assunto. Continuo com este belo trabalho que com certeza o site irá longe. Abraços, Geraldo Júnior. Isso mesmo, Geraldo. Inclusive, quando eu comecei com a ideia do podcast, era justamente em função disso, de ter muito material gringo, mas praticamente nada em português. E eu fiz justamente pensando nisso. Por isso, muito obrigado pela tua mensagem. Eu fico feliz de saber que realmente estou conseguindo ajudar. E para todos vocês que estão me escutando, não esqueçam de escrever. Mandem suas mensagens, mandem seus e-mails. Se você tiver alguma dica, alguma sugestão, mesmo crítica, é muito importante para mim ter um feedback do que está acontecendo. Então, não deixem de escrever sempre. Como eu sempre digo, esse não é meu podcast, é nosso podcast. E escrevendo, vocês não vão deixar apenas eu feliz, mas a todos que escutam. Então, por favor, não deixem de participar. E por hoje é só. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Boas fotos. Tchau, tchau.